290 milhões de reais. Que valor é esse, Vessone? Pois é, se você juntar aí as principais... Não é pra você contar. Roda a vinheta aí. Salve, fiel! Saudações corintianas! Seja bem-vindo, Rodrigo Vessone. Muito obrigado, Faraldo. Grande abraço a todos aí. Estamos aqui para falar de Corinthians, obviamente, e mais especificamente sobre Pedrinho, sobre as vendas do Corinthians. Pedrinho lidera, vai ser a venda mais alta, mais cara da história do Corinthians, é isso, né? É isso, Pedrinho, confirmado agora no Benfica, acaba de se tornar aí o jogador mais rentável da história do Corinthians, aquele que rendeu mais dinheiro, e a gente vai trazer quem são esse top 5, vamos dizer assim, o top 5 aí dessas maiores vendas e alguns detalhes interessantes que você vai se surpreender. Então, vamos começar. Obviamente, o Pedrinho vai para o fim da fila, né? A gente vai começar. Ou não? Melhor começar. Sim, vamos começar por último, Pedrinho. Por último. Vamos começar pelo quinto. Pelo quinto. E quem é o quinto, Vessone? O quinto, também um garoto da base, nada mais é do que Malcom, o atacante revelado pelo Corinthians, que subiu ali em 2014 ainda com o Mano Menezes, mas foi se firmar realmente em 2015, ficou com o Tite, foi muito importante no título brasileiro de 2015, e em 2016, para desagrado do Tite, para bronca do Tite, ele foi vendido para o Bordeaux da França. E aí tem uma situação inusitada, ele foi vendido em duas partes. A primeira parte foi o valor de 5,5 milhões de euros, por 30% dos direitos federativos. Na época deu alguma coisa em torno de 21 milhões. E a segunda parte foi já como jogador do Bordeaux, o Corinthians acertou, ainda tinha mais um pedacinho dele ali, vendeu mais 4,5 milhões de euros por aquele pedacinho que o Corinthians ainda tinha. O Bordeaux sabia que ele já estava na mira de grandes clubes da Europa e o Corinthians foi e acabou vendendo. Então, mais ou menos, com o dinheiro da época, ao total, Malcom rendeu mais ou menos 37 milhões de reais ao Corinthians, o jogador da base, que certamente não custou isso para sua formação, por isso a base é tão importante. Ele é o quinto maior hoje, ainda é o quinta maior venda da história do clube, repito, com a conversão da época, 37 milhões de reais, Farão. E é uma venda que, assim, ela tem um trunfo de ter sido essa questão do Corinthians segurar um percentual e aí lucrar bem depois, né? Inclusive, acho que acho que é o melhor case nesse sentido de guardar percentual e fazer um bom lucro depois. Só que ao mesmo tempo é um jogador que vai estourar mesmo depois e aí ainda fica aquela sensação de que o Corinthians vendeu barato. Se você for pegar o valor total, você falou que sem fazer a conversão para os valores atuais, né, na época, não dá nem 40 milhões de reais. A gente vê hoje jogadores de base de outros clubes sendo vendidos por valores bem mais altos, contra a conversão, titular, campeão brasileiro. Mas contra a conversão, né, o que já tem uma diferença aí também. Mas, de qualquer maneira, o maior problema para mim, na verdade, é o fato do Corinthians não ter um percentual tão grande dele. Na época tinha alguma coisa em torno de 60%, vendeu um pedaço, depois o restante que faltou era pouco, dava para ter tido mais, mas aquela coisa de vender percentual para pagar dívida, etc. De qualquer maneira, 37 milhões, claro, sem esquecer do lance do clube formador, que ainda pingou mais um dinheirinho quando ele saiu do Bordeaux e foi para o Barcelona, e também pingou mais um dinheiro para o clube quando ele saiu do Barcelona e foi para o Zenit da Rússia. Então, cada transação você vai ganhando mais um pouco. De qualquer maneira, em termos de direitos econômicos, 37 milhões, a quinta maior venda é o Malcom. Muito que bem. E aí a quarta maior venda, você não está louco, ele está no Corinthians, mas ele foi vendido pelo Corinthians ali no começo de 2016, estamos falando de Gil, o zagueiro Gil, campeão ali em 2015, já estava no Corinthians desde 2013, e aí naquela faxina que foi feita no elenco do Corinthians, né? O China com CH, né? É isso, é um trocadilho, é isso. Claro. Você precisa explicar o trocadilho, Você é brincadeira. Bem, né? Eu fui muito bem, né? Eu só me surpreendi quando você falou. Tá bom então. Você me surpreendeu, eu não esperava isso. Tudo bem então, beleza. Olha aí. E aí ele foi parar na China, o Gil, junto com tantos outros jogadores do Corinthians. Falaremos pelo menos de mais um dele. Não, de dois. Não, de venda direto um. Olha aí, vai guardando. E aí o Gil agora está de volta no Corinthians, muito que bem. Mas naquela situação de começo de 2016, ele é a maior venda, né, daquele time. É o cara que sai pelo valor mais alto e se transformou no que hoje é a quarta maior venda da história do Corinthians. Quarta maior venda, e tem uma explicação. O Corinthians tinha 90% dos direitos econômicos do Gil. Olha aí. E a oferta do chinês, do Shandong Luneng,
foi na época 9 milhões de euros. E aí a gente, obviamente, o torcedor do Corinthians, o clube, a diretoria, precisa agradecer a quem? Mano Menezes, que era o treinador na época do time, pediu sua contratação porque ele queria que o Gil fosse a base defensiva dele, porque ele sabia que se ele não tomasse gol, ele com mais 1 ou 2 estrangeiros poderia triunfar lá. E aí ele acabou pedindo essa contratação. O Corinthians, 9 milhões de euros por um zagueiro, foi para mim uma grande venda, sem dúvida nenhuma. Quarta maior, 38 milhões de reais. Não era o Tite, não? Tite não. Foi começo de 13? O Gil chega? Não, isso é 16 na venda. Ah, Pra China. O Mano estava trabalhando pra China. Sim, ok. Foi ele que pediu a contratação, presta atenção. Não, eu prestei, eu só não lembrava que o Mano estava no Xandão no Enem. Pois é. E acredito que você também não lembrava. É a quarta. Só esclarecendo. Vamos para a próxima. Muito que bem, então. Malcom, 37, Gil, 38, e agora vamos falar do terceiro da lista, é Guilherme Arana, aí mais recente, né, caso mais recente, campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017, e aí é vendido logo após o título, na verdade ele na reta final daquele campeonato brasileiro, já sabia que ele já encaminhada, pro Sevilha da Espanha. Ele já tinha usado, sabe o que, para entrar num pré-acordo? A caneta. Fala aí do Guilherme Arana. Mas isso, terceira maior venda, 39 milhões de reais na época, 10 milhões de euros, que na cotação da época 39 milhões. O agravante, o problema para o clube é que o Corinthians só tinha 40% desse valor. A outra parte era do jogador, de empresários, aquela fatia, aquela pizza que todo mundo fala. Isso é o agravante. O dinheiro que foi depositado para o Sevilha, o Corinthians, foi de 39, mas o Corinthians ficou apenas com 40%. É um grande absurdo, o torcedor ficou muito nervoso na época, muito chateado. Era o principal, um dos principais nome daqueles ali. De qualquer maneira, entrou o dinheiro, mais um formado na base, para ver que a base realmente ela ajuda muito nesse sentido financeiramente. Então, o Arana, apesar desse agravante, é a terceira maior venda com seus 39 milhões na época. Muito que bem. Agora vamos falar da segunda maior venda. Vamos falar de um jogador que não é da base do Corinthians, né? Assim como o Gil também não era nessa lista. Vamos falar de Paulinho. Paulinho, que é um bom exemplo dessas contratações que muitas vezes o Corinthians faz aí, que todo mundo desconfia e tal, mas que acaba virando um bom achado, né? O volante que nos últimos anos tentou muito e não deu certo quase ninguém. Não, diria que a última que deu mais ou menos certo nesse que ele mesmo assim precisou de um empréstimo para dar certo foi o Rodriguinho, eu acho. Então, mas enfim, não estamos falando disso aqui. É isso. O Paulinho, então, fará a segunda maior venda da história, 20 milhões de euros. Aí quem está assistindo pode falar, o Pedrinho também 20 milhões de euros. O problema é que a diferença é o câmbio. Na época, o 20 milhões de euros do Paulinho deu 59 milhões de reais. Apenas se a gente levar em consideração as cifras de hoje e a cotação do nosso euro aqui, do nosso dólar, enfim, do que está acontecendo hoje em dia. 59 milhões, segunda venda. O Corinthians, lembrando, aquele agravante de sempre, tinha só 50% na época, os outros 50% eram divididos entre o Pão de Açúcar, que tinha um pedacinho dele na época, e o Bragantino. Então o Corinthians ficou com a metade. Vale lembrar ainda que essa situação do clube formador, do jogador que passa, o Corinthians ainda pegou um pedacinho de várias transações posteriores do Paulinho. Então, por exemplo, lembrando os 20 milhões de euros para o Tottenham da Inglaterra. Eu estava esquecendo de dizer o destino dele na época, o Tottenham, o clube inglês. Do Tottenham não deu certo, ele foi para o Evergrande da China. O Corinthians pegou mais 420 mil reais dessa transação. Dos chineses, ele foi para o Barcelona. Nessa daí, o Corinthians pegou mais 1,1 milhão de reais. E ele fez o caminho inverso, do Barcelona para o Guangzhou Evergrande, o Corinthians pegou mais 1,9 milhão de reais. Então, o Paulinho já rendeu, nessa situação toda, se você contar tudo isso, mais de quase 65 milhões. Foi uma venda espetacular. Mas repito, os 20 de euros, a primeira venda do Corinthians só teve 50% e com a cotação da época 59 milhões de reais. E é um jogador que acabou a observação, até outro dia ele estava treinando no CT Joaquim Grava, né? Muita gente inclusive falando da possibilidade dele voltar e tal, mas por hora não. E chegamos agora a Pedrinho, 20 milhões de euros, ao mesmo valor do Paulinho. A diferença, é claro, o Paulinho em 2013 foi vendido
Pedrinho agora em 2020, sendo negociado com o Benfica, A cotação um de euro amanhã. completamente A maluco. cotação de amanhã é O capaz de euro- aumentar 10 milhões de reais. Um euro completamente maluco, e isso está dando 104 milhões de reais. Vai se tornar a maior, já é a maior venda da história do Corinthians, sem dúvida nenhuma, se na hora da transformação em real, que é o que interessa para o clube, que é o que vai entrar para o clube. Lembrando, o Corinthians tem 70% dos direitos, os outros 30% pertencem ao próprio empresário, Will Dantas, e ao próprio jogador. Então o Corinthians vai ficar com alguma coisa em torno de 70 milhões de reais. Uma venda espetacular, eu acho o valor muito bom. Mais um jogador da base, a base sempre vai resolver até nessa parte financeira. Muito interessante, eu acho que 70% é um percentual legal, é o mínimo que um clube precisa ter. Então o Pedrinho, indo para o Benfica de Portugal, se torna a maior venda da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E ainda tem a questão das metas ali que ele pode bater. Mais 2 milhões de euros. Se for artilheiro, assistência, convocações para a seleção, campeão com o Benfica, campeão da Olimpíadas, tem diversas metas que, se ele bater, pode acrescentar aí 2 milhões de euros a esse valor, mas vamos ficar com esses 20 e esse valor de 104 milhões de reais já convertidos para o real. Certo. Como você disse, é uma venda boa, mas eu acho que o problema no caso do Corinthians é que esse tipo de venda é isso, né? Primeira nesse patamar. Nesse patamar. E mais para fechar rombos do que simplesmente para investir em novos jogadores. O Thiago Nunes gostaria de ter o Pedrinho no elenco dele. Claro, acho que o torcedor do Corinthians gostaria de ver o Pedrinho jogar. Mas é com o preciso Thiago entender Nunes, essa parte financeira, é muito dinheiro mesmo para um clube que está precisando. A observação que eu deixo, eu acho que deveria ser mais comum o Corinthians ter esse tipo de jogador que poderia ser vendido ali na casa dos 100 milhões de reais, como outros clubes no Brasil já vem padronizando. No caso do Corinthians, é meio que raridade, mas quem sabe daqui pra frente Paciência. isso não muda, né? Então é isso, e só finalizando aqui, a gente falou dos 290 milhões de reais no começo do vídeo, era somando todos esses valores em reais que falamos aqui das top 5 vendas da história do Corinthians, belezinha? Até o próximo Saudações Corintianas, então, quem sabe com Vensone, quem sabe não. E é isso, certo? Dependendo de quando você pagar, eu volto. Abraço. Beleza, abraço então, falou, vai Corinthians!